Pode sentar, irmão, fica à vontade. A palavra pode dizer, irmãos, que quando eu tive duas mulheres, Ana e Penina, né? Assim como eu acabei de ler aqui, Ana não tinha filho, mas Penina tinha. E a sua irmã sempre ficava provocando ela. Só que naquele ano que ela subiu naquela cidade, ela mudou o sentimento dela, ela mudou o pensamento dela. Ela fez aquela oração profunda. Sabe quando a gente está numa situação que a gente não vê mais saída, mas a gente sabe que a gente tem um Deus poderoso que pode mudar toda a nossa situação. Então ela chorou amargamente, ela se prostrou perante o Senhor com toda a sua alma e falou: Senhor, se o Senhor me dá um filho, eu vou dedicar ele todos os dias da vida dele para servir o Senhor. Naquela época o Senhor quase não falava com o povo de Israel, por causa da idolatria do povo, principalmente do filho de Eli, né? Então a gente vai vendo que o Senhor estava precisando de um profeta, de um sacerdote, né? E Ana também estava precisando de um filho. Aí a gente vai ver ali que a fome e a vontade de comer estavam unidas ali, né? Então o Senhor escutou a oração de Ana e ela já voltou para casa alegre. Sabe aquela oração que você vem por tempo do Senhor todo quebrantado, que você vem todo triste, mas quando você faz aquela oração e o Senhor alcança a sua oração, alcança o seu coração, e você percebe que o Senhor recebeu a sua oração, foi assim que Ana se levantou daquela oração, né? Então ela foi para casa com um semblante melhor, com um semblante de riso, com um semblante de alegria, né? A palavra vai nos dizer que naquela mesma semana o seu marido foi ter com ela relação e ela começou a gerar, né? E no momento que ela começou a gerar, eu acredito que ela lembrou da oração que ela fez para o Senhor. E acredito que ela deve ter ficado muito alegre porque o Senhor realmente escutou a oração dela. E a palavra vai dizer que ele tinha dois filhos, Ofni e Finéias, só que eles não faziam conforme que eles tinham que fazer. Ali eles tinham que prestar culto ao Senhor, eles tinham que estar ali em honra ao Senhor, mas só que como um homem, ou até mesmo uma mulher ia se fazer um sacrifício, aqueles dois filhos de Eli metiam a mão no caldeirão, metiam a mão na maior parte da carne e arrancava da mão do homem. Muitas vezes o homem parava assim: não, espera cozinhar, porque você pega o melhor para você. E eles pegavam e brigavam com aquele homem e falavam: não, a gente vai querer o melhor pedaço agora, a gente não vai querer depois. Né? E só que ele sabia disso, só que não repreendia seus filhos. Irmão, não é porque é nosso filho, é nossa filha, mas se tiver homem, a gente tem que repreender. Porque por causa do pecado dos dois filhos de Eli, ele trouxe maldição para a cidade de Israel todinha, né? Então eles continuam fazendo aquele ato. Só que aquele menino começou a crescer. Quando ele desmamou, que estava com 3 anos de idade, Ana levou ele para o templo. Ele falou: olha, eu estava orando por esse menino, e o Senhor aceitou a minha oração e abriu minha mata. E eu falei que esse menino ele vai servir o templo do Senhor até o resto da vida dele. E ele recebeu Samuel com uma alegria, né? E Samuel começou a crescer na casa do Senhor. A gente vai ver o Senhor levantando um profeta e falar para Eli: olha, o Senhor está mandando falar para você, Eli, porque seus dois filhos estão fazendo coisa errada. Se você não advertir eles, não mudar de conduta, eu vou destruir toda a sua descendência, a sua família inteira. Os seus descendentes vão passar fome, eles vão mendigar fome, e eles não vão ter o que comer. Eles vão implorar para ser um sacerdote para poder ter o que comer, mas eu não vou permitir. Né? E aquele profeta profetizou para ele, só que ele não deu atenção. Né? E o Samuel começou a crescer. Ele via Ofni e Finéias fazendo as coisas erradas, mas eles não seguiam o caminho daqueles dois. Né? Ele sempre estava ali trabalhando no templo, e ele gostava de Samuel. E a palavra vai dizer que começou uma guerra em Israel. Os filisteus começaram a atacar Israel. Né? No meio daquela batalha, Ofni e Finéias pegaram a arca da aliança e levaram para o meio da guerra. Quando os inimigos escutou o grito de Israel de alegria, porque o Ofni e Finéias trouxe a arca do Senhor para o meio da batalha, eles estremeceram na hora, eles ficaram com medo. E um começou a falar com o outro: olha, será que chegou algum Deus lá na terra dos hebreus lá? Será que chegou algum Deus na linhagem dos judeus? Né? Só que também tinha gente guerreiro naquela parte dos filisteus. E ele falou: vocês não tenham medo, vamos para a batalha, porque se a gente perder, a nossa mulher vai ser escrava dele, a gente vai ser todo mundo morto. E eles foram para a batalha mesmo no começo, só que ali o Senhor já estava começando a fazer o que ele tinha profetizado na vida de Eli. Então, ali a gente vai ver os filisteus prevalecendo sobre Israel. A arca da aliança é levada junto dos filisteus, e Israel é atacado poderosamente. A gente vai ver o garoto Samuel crescendo na presença do Senhor. E o Senhor também usou Samuel para falar com ele. Falou, certa noite Samuel foi tentar, e o Senhor falou: Samuel. Ele levantou achando que era Eli. Ele foi até ele e falou: estou aqui, Senhor, pode falar. Aí ele falou assim: não estou te chamando. Deita de novo. Aí ele foi tentar o Senhor mais uma vez, falou com ele: Samuel. Ele levantou e foi falar com ele.
estou aqui, Senhor, o Senhor me chamou. Aí ele falou, não, eu não te chamei, só que ele se tocou, falou, deve ser o Senhor, deve estar falando com a criança. Falou, olha, quando você for deitar, se você escutar a voz de novo, você fala assim, eis-me aqui, Senhor, o teu servo está escutando. E Samuel deitou pela terceira vez, o Senhor falou com ele, Samuel, Samuel. E ele levantou, ele era uma criança, ele falou, eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor se apresentou para Samuel naquele momento e começou a falar tudo o que acontecia em Israel. E falou também das sementes que ia trazer para Alves e Finéias, para ia trazer para ele também, que todos eles iam morrer no mesmo dia, no mesmo dia, na mesma hora. Né? Então, outro dia, Samuel, o profeta Eli foi falar com Samuel, o que o Senhor tinha falado com ele. E a palavra vai dizer que o Samuel ficou com medo de declarar para Eli o que o Senhor tinha falado para ele, que era coisa dura, era coisa pesada. Né? Só que então a gente vai ver o profeta Eli falar assim, se você não me falar o que o Senhor falou com você, toda a maldição que ele falou para mim vai cair sobre a sua vida. Então ele começou a falar, olha, o seu filho está errado, você não me entendeu. E o Senhor falou que vai destruir a sua semente de uma vez só. Né? E nessa guerra aconteceu exatamente isso. Quando Ofra e Finéias foi para a batalha e levou a arca da aliança e o povo perdeu, os dois filhos de Eli morreram no mesmo dia. A palavra vai dizer que um que viu o fugitivo saiu correndo, chegou em Jerusalém. O profeta ele estava na porta da cidade. E ele falou, o que está acontecendo, meu filho? E o que aconteceu com os meus dois filhos também? E ele falou, olha, a arca da aliança do Senhor foi levada para os filisteus, e Ofra e Finéias morreram na mesma hora. Quando ele escuta aquilo ali, que a aliança da arca da aliança do Senhor foi levada, ele cai da cadeira e quebra o pescoço. Irmãos, quando o Senhor fala alguma coisa sobre a nossa vida, vai acontecer. A gente tem que prestar atenção, seja por bem, seja por mal, mas o Senhor falou, ele vai acontecer. Então, o profeta ele caiu da cadeira e quebrou o pescoço. A palavra vai dizer que uma das horas que ele estava quase para o dentro dela, quando ela fica sabendo que a arca da aliança foi levada, ela começa a ficar em trabalho de parto. E aquela criança nasce e ela morre também. Então a gente vai ver tudo que o Senhor falou na família de Eli acontecer naquele momento ali. Só que Samuel continuou a trabalhar para o Senhor, ele continuou fazendo a obra para o Senhor. E os anos foi passando, Samuel também foi envelhecendo. E ele colocou seus dois filhos também para ser sacerdote. Só que os dois filhos de Samuel também não faziam o que era reto perante o Senhor. Né? Então o povo começou a pedir um rei. Começou a falar, Samuel, seus filhos também, eles não estão retos ao Senhor, eles também estão se prostituindo também. Então a gente vai querer um rei como as outras nações. E Israel eles foi chamado para ser exemplo para as outras nações, só que eles queriam ser igual às outras nações. Então Samuel se entristeceu muito, foi orar e foi falar com o Senhor. Aí o Senhor falou, Samuel, não fica triste, porque antes de ele editar você, ele está me editando no primeiro eu. Né? Ele não está editando somente você, mas está editando eu também. E o Senhor falou assim, fala para ele, quando ele tem um rei, o filho dele vai ser do rei, a filha dele vai ser do rei, todos os comerciantes vai ser do rei, tudo que eles plantavam vai ser do rei, eles vão ser servos do rei. Mesmo assim, eles não quiseram saber, eles queriam um rei comandando ele. Então a gente vai ver o Senhor preparando Saul. O Saul era alto, ele era forte, ele era bonito, ele era diferente de Israel. E a palavra vai nos dizer, irmãos, que o pai de Saul tinha uma jumenta, a jumenta do pai de Saul desapareceu. Então o pai dele falou assim, olha meu filho, pega o seu servo e vai para a sua cidade para ver se você encontra ali jumenta. Né? Então Saul pegou o seu servo e foi andando de cidade em cidade para se encontravam. E foi passando os dias que eles não estavam encontrando. Só que eles chegaram numa cidade e o servo dele falou assim, olha Saul, aqui tem um homem de Deus, a gente pode chegar e consultar ele. Só que ele falou assim, a gente não tem trapo, a gente não tem ouro, a gente fala como Deus está com vazia. Aí o servo dele falou assim, ó, tem um pouco de ouro de prata bonita que a gente lá e você oferece. Só que o Senhor já tinha falado com Samuel que ia ser o primeiro rei de Israel. Já tinha falado como ia Saul, que ele era alto, que ele era forte, que ele era bonito. Né? Então Samuel já faz esperando Saul. A palavra vai dizer que quando ele chegou na cidade, ele perguntou onde está o homem de Deus aqui na cidade. Aí ele falou, está em tal lugar. Quando ele chegou lá, Samuel falou assim, olha, você vai ser o primeiro rei de Israel. Fez um banquete, colocou ele no lugar de honra, falou, você vai para sua casa, você vai para sua cidade. Quando chega lá, eu vou te ungir a rei. Chegou, ele voltou para a casa dele, voltou para o dele, ele ficou em silêncio, só que o amigo dele começou a falar que o profeta, o homem de Deus, tinha falado que ia ser o primeiro rei de Israel. E alguns que escutou aquilo não acreditou, falou, duvido que esse aí vai ser reinado sobre a nossa vida, duvido que ele vai ser nosso rei. E a gente vai ver Israel sendo mais uma vez atacado. Algumas mulheres foram levadas, algumas mulheres foram levadas, algumas crianças foram levadas.
E a palavra vai dizer que o Espírito do Senhor se apoderou de Saul naquele momento. E ele pegou alguns homens de guerra e foi atrás daqueles homens que foram roubados, que foram levados. Eles foram lá e trouxeram todo mundo de volta. Ali o Senhor estava confirmando Saul como o primeiro rei de Israel. E a palavra vai dizer que o Samuel falou assim: você vai, tal dia eu vou chegar lá e vou te ungir como rei. Só que quando chegou lá, Samuel estava para chegar. Saul preparou o povo e o povo começou a se desfazer, começou a ir para sua casa. Samuel, com medo, desesperado, pegou o boi e ele mesmo já fez o sacrifício ali. Quando ele estava fazendo o sacrifício, Samuel chegou e falou assim: olha, Saul, quer dizer que agora você é profeta? Quer dizer que agora você é sacerdote para fazer sacrifício para o Senhor? Fique sabendo que o Senhor prefere mais a obediência do que o sacrificar, né? Mesmo assim, o Samuel foi lá e ungiu ele como rei de Israel. Ele falou: agora você fica esperando aqui para ver qual vai ser as ordens do Senhor. Então o Senhor deu mais uma ordem, falou: fala para Saul e contra tal cidade, tal rei, e destruir todo mundo dessa cidade, mata tudo, mata animais, mata velho, mata criança, mata mulher, não pega nada, não pega ouro, não pega nada, não pega prata nem nada, só mata e vai embora. Só que Saul ele era destinado e não escutava a voz do Senhor, e não obedecia a voz do nosso Deus. E a palavra vai dizer que ele foi lá, ele matou todo mundo, só que ele deixou o rei vivo, e o povo pegou o melhor dos bois, pegou a mulher das vacas, as ovelhas, a ouro e a prata e voltou para a cidade. Aí a palavra vai dizer que quando Samuel está chegando na cidade, ele escuta um barulho de boi diferente. E ele fala: Saul, que barulho de boi diferente que esse quando eu escuto no povo de Israel, no campamento de Israel? Aí Saul fala assim: não, porque o povo, ele não obedeceu, eles começaram a pegar do melhor vaca, o melhor boi, o ouro e a prata e trouxe, né? Aí só que o profeta viu também, trouxe um rei e falou: e esse rei, por que você não matou ele? Né? Aí ele começou a querer se explicar, começou a disfarçar. A palavra diz que o próprio Samuel pegou a espada e matou aquele rei. Não era para o profeta fazer aquilo ali, era a ordem de Deus para Saul fazer, né? Então o Samuel fica tão mirado, do mesmo jeito que está rejeitando o Senhor vai se rejeitar você também, Saul, né? E ele pega pelas costas, quando ele vira as costas, Saul pega e agarra o profeta pela capa dele e rasga a capa dele. Então Samuel olha para você e fala assim: do mesmo jeito que você rasgou a minha capa, o Senhor está rasgando de você o seu Deus neste momento, né? O Senhor vai te pegar o melhor que você, vai te colocar no seu lugar. E Samuel saiu, né? E Saul ficou desesperado, falou: não, ora, seu Deus, para me perdoar. Só que ele só falava de pouco, o coração dele não era reto perante o Senhor. E a palavra vai dizer que Samuel continuou orando por Saul, ele continuou intercedendo por Saul. Só que o Senhor falou assim: olha, pode parar. Até quando você vai orar por ele? Até quando você vai suplicar por ele? Se eu mesmo já rejeitei ele, faz o seguinte, Samuel, pega o seu vaso de azeite, desce e vem, eu vou te enviar até a casa de Jessé, o benemita de lá, e para o novo rei para Israel. A palavra diz que o profeta Samuel, quando escuta essas palavras do Senhor, fala assim: Senhor, mas se Saul ouvir isso aí, se ele ficar sabendo isso aí, ele vai me mandar para me matar, né? Então o Senhor dá uma estratégia para ele, fala assim: pega ali uma ovelha, pega ali um cabelo e vai falar que você vai fazer um sacrifício. E a palavra do Senhor que ele pega, fala que ele pega o seu vaso de azeite, pega um cabritinho e desce. Quando ele chega na cidade do pai de Davi, os grandes da cidade, os oficiais da cidade, os sacerdotes daquela cidade vão até o encontro do Samuel e falam assim: o profeta, homem de Deus, é de pai da sua vida aqui? E ele fala: ele é de pai da sua vida, faz um sacrifício na casa de Jessé. Quando ele chega na casa de Jessé, Jessé também fica com medo, ele fica apavorado e vai até o encontro do profeta e fala: é de pai da sua vida aqui, homem de Deus? E ele fala: aqui é minha vida é de pai, só vou fazer um sacrifício. Olha, Jessé, o Deus escolheu um dia dos seus filhos para ser o novo rei de Israel. Porque naquela época, quando o homem de Deus chegava num lugar, ele era respeitado, porque a presença do Senhor já chegava primeiro naquele lugar. Quando o homem de Deus chegou para a cidade, todo mundo já ficava com medo, porque não sabia qual ia ser, né? Se era bom ou se era ruim a notícia, né? Então ele falou assim: o Senhor falou que vai para você preparar os seus filhos, que um dos seus filhos vai ser o novo rei de Israel. Então Jessé começa a preparar seus filhos, começa a chamar dos mais velhos até os mais novos. O primeiro Eliabe era forte, alto, bonito. Quando o profeta Samuel viu o primeiro filho de Jessé, ele já pega o seu vaso de azeite, fala que certamente está perante um novo rei de Israel. Só que quando ele pega o seu vaso de azeite, ele vai querer ungir o Senhor e fala: opa, Samuel, não foi isso aí que eu escolhi, Samuel. Você está vendo o que está na sua frente, eu vejo o coração, não foi isso que eu escolhi.
né? Aí veio o segundo filho, também não era, veio o terceiro, não era, o quarto não era, o quinto não era, o sexto também não era. Aí o profeta fica sem explicação, ele fala, acabou seus meninos já, você não tem mais nenhum filho? Aí ele pega, tem um pequenininho que estava no campo, lá cuidando das ovelhas, né? Aí o Samuel fala assim, então manda chamar ele, enquanto ele não chegar aqui, ninguém vai sentar à mesa para comer. Irmão, tem tantas bênçãos que o Senhor vai esperar a gente chegar até lá. Vai ter muitas bênçãos que o Senhor, quando a gente não chegar, o Senhor não vai deixar ela fazer. É isso que faz a gente mesmo, irmão. Muitas vezes, tem um lugar que está tudo travado, mas no momento que você coloca um pedaço, as coisas começam a andar. No momento que aconteceu isso, acho que de eu chegar no lugar, depois as pessoas falam, aqui era assim, você chegou e já estava assim. Porque enquanto você não chegou, ela estava muito travada. E assim o Senhor fez com Davi. Ele era rejeitado, ele estava no campo, até o pai desprezou ele, os irmãos não queriam saber dele, mas o Senhor já tinha um plano para Davi. E assim fica conosco também nessa noite, cada um que está com o Senhor tem um plano. Às vezes a gente acha que a gente acha improvável, a gente acha que a gente não vai para nada, não dá para nenhum lugar, não vai fazer nada, mas o Senhor vê a gente como um grande na frente dele. O Senhor enxerga a gente como muitas almas para onde a gente for. Então o trabalho da semana é chamar. E quando ele chega, quando Davi chega, o Senhor fala para Samuel, aí o novo rei Israel, ungido na presença de todo mundo. E ali ele é ungido ao novo rei Israel, né? Aquele que era desprezado, aquele que era deixado para trás, foi ali honrado na vida dos seus irmãos, do seu próprio pai, né? No outro dia, a palavra vai nos dizer que seus irmãos saíram para ir para a guerra, e Davi voltou para o campo. Aí a gente recebe uma palavra que vai ser pregador, que a gente vai ser missionário, que a gente vai ser empresário, que a gente vai ser em oração, e a gente até tiver outro dia fazendo escarcel, você volta para o seu canto, onde você saiu. Eu vou te preparar primeiro, não é assim. Você não vai sair sem o poder de Deus. Primeiro eu vou te fazer, eu vou transformar você para quando você fazer. Acontece isso com a gente, o Senhor dá uma palavra para a gente hoje, a gente já quer começar a fazer. Às vezes o Senhor fala, pode voltar lá. Volta lá onde você estava, que depois você vai para esse lugar. Então a gente vai ver ali que o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. E Davi estava no campo, virando os ovelhas do seu pai. Davi que já estava fazendo os salmos ali, estava tocando a sua harpa, né? E o Senhor já começou a preparar Davi. A palavra vai nos dizer que apareceu um leão para pegar a ovelha do pai de Davi. Davi vai para cima daquele leão e mata aquele leão e toma a ovelha de volta. Em outra situação aparece também um urso para pegar uma ovelha do pai de Davi. Davi vai para cima daquele urso, mata aquele urso e pega a ovelha de volta. Agora eu vou falar, irmão, como é que uma criança mata um leão, irmãos? Como é que um urso, uma criança mata um urso também, se não for Deus na vida dessa pessoa? Você lembra da vida de Davi, você não precisa. Às vezes a gente passa por situação, a gente faz coisas que a gente fala, meu, essa coisa foi do Senhor, porque de mim mesmo não ia sair nada dessa vida. É só Deus que faz essas coisas na minha vida mesmo. E o Senhor começou a trabalhar na vida de Davi. E a gente vai ver que o Senhor mandou um espírito imundo lá começar a tomar Saúl lá no palácio lá. Davi é esse rei, então tinha que ser ensinado dentro do palácio. Olha como o Senhor trabalha com a gente. Mandou um espírito imundo começar a atormentar Saúl. Saúl começou a papar, a falar do que o Deus falar. Aí olharam para Saúl e falaram assim: olha, o rei está endemoniado. A gente precisa de um homem forte, bonito, inteligente, sabe tocar harpa, e principalmente que ele tem que estar junto do seu espírito bonito também. Um que escutou falar: eu conheço um jovem que tem tudo isso aí que você falou. É o filho de Jessé, o Davi. Então manda buscar Davi, foi buscar Davi lá no campo. Davi, o filho não sabia o que estava acontecendo, ele pegou sua harpa. Quando ele chegou lá no palácio, começou a tocar sua harpa. E aquele espírito imundo saiu de Saúl. E Saúl olhou que estava ali perto e falou: quem é você, meu filho? Você é filho de quem? Ah, eu sou meu filho de Jessé. Você vai ficar comigo, você vai ser meu pai de árvore. Então ele começou a trabalhar no palácio. Irmão, como o Senhor tem um plano na nossa vida, ele vai levar a gente lá. Sem que a gente percebe que ele vai ajudar, que a gente nunca imaginava. E precisava algum dia falar com pessoa que você nunca imaginava, mas o Senhor faz isso mesmo. E eu acredito que o Senhor pode usar qualquer um que está aqui, ó. E lá na frente do presidente falar: Deus está mandando fazer assim, eu creio. Porque é o que o Senhor fez com o Davi, comprou no lado do rei. Então o Davi começou o tempo ficando no palácio, o tempo cuidando das ovelhas do pai dele, tempo cuidando das ovelhas do pai dele, e tempo no palácio também. E agora Israel está em guerra. E a palavra vai dizer que um homem chamado Golias, um gigante dos filisteus, fazia 40 dias que se aparecia na frente do exército de Saúl e que estava: dá-me um homem para pelejar comigo, dá-me um homem para lutar comigo. Se o seu homem não vencer, nem vencer, a gente vai ser seus escravos. Se eu vencer o seu homem, a gente vai ser os escravos de vocês. E aquele gigante, ele ia de manhã e à tarde e começava a afrontar o Deus vivo.
Não tem nenhum homem, cadê o Deus de você, cadê o Mar Vermelho? Cadê aquele Deus grande que destruiu um monte de exército? Eu acho que Deus de você está com medo de mim, não é possível. E eles ficaram gritando dia e noite ali. Só que o exército de Israel estava todo mundo com o homem. Agora me fala como é que um homem para o exército inteiro também, esse negócio de Deus também, e Davi lá no campo cuidando da ovelha dele, e a palavra nos diz que Jessé falou: meu filho Davi, vem aqui, eu vi esse grande banquete, leva lá para o rei lá, e fala: vem lutar seus irmãos, vem lutar a guerra. Então Davi colocou uma pessoa para cuidar das ovelhas do seu pai, pegou aquela grande marmita, aquela grande refeição ele levou. Quando ele chegou, ele deixou o guarda, acho que naquele tempo deixava com uma pessoa específica, né? Chegando lá, ele foi ver como estava a guerra, foi ver como estavam os seus irmãos. Os irmãos de Davi, quando viu ele, já começou a brigar com ele, já começou a xingar ele. E ele falou: mas o que eu fiz para vocês? Vocês já estão bravos com ele assim, né? E aí ele escutou Golias gritando: dá nome para lutar comigo. Cadê o Deus de vocês? Cadê aquele Deus grande que vocês falou? Quando o Davi voltou para as palavras, o sangue dele ferveu na hora. Ele falou: vocês não vão fazer nada? Esse impossível está afrontando Deus e vocês vão ficar tudo parados sem fazer nada. E o olho falou: olha, o tamanho dele, a gente não pode lutar contra ele, né? Aí Davi olhou e falou assim: eu vou lutar contra esse homem ali, né? Aí quando eu falo para Saul: olha, tem um jovem ali que falou que vai lutar contra Golias. Levaram para Saul, quando Saul viu, era Davi. Aí o Saul olhou e falou: Davi, você não pode lutar com ele. Aí ele falou: mas por que eu não posso lutar com ele? Porque você é um menino, você é uma criança, ele é guerreiro desde a mocidade. Aí Davi falou: eu estava cuidando das ovelhas do meu pai. Veio um urso para pegar uma ovelha do meu pai, eu matei aquele urso. Veio o leão, eu matei aquele leão também. Do mesmo jeito que o Senhor daquele leão que hoje na minha mão, ele vai dar a cabeça desse gigante também. Aí então só que faz o seguinte: veste minha armadura. Davi colocou a armadura do rei, só que ele não conseguia nem se envolver, não conseguia nem sair do lugar. Aquilo que você está dizendo que aquilo que é para você, não é para você, é para mim, é para mim. Da jeito que eu crescer, o que não vai dar certo, é que você quer o que também não vai dar certo. Davi tirou a armadura e falou assim: não, isso aqui não vai servir para mim, não consigo nem andar com isso. Eu vou na minha simplicidade mesmo. Ele vai até o ribeiro, pega 5 pedrinhas, e ele vai no encontro daquele gigante. Quando o gigante Golias vem, Davi, ele começa a afrontar mais uma vez, ele começa a blasfemar mais uma vez. Fala: por acaso só um cachorro para você vir comigo, para vir batalhar comigo com um pedaço de madeira? Né? Eu vou matar você, eu vou jogar sua carne para as bestas do céu e comer. Davi começou também a afrontar ele, né? A palavra vai nos dizer, irmão, que Golias, sabe quando ele morreu? Quando ele começou a afrontar o Deus vivo. Quando o Senhor chamou Abraão, ele falou: Abraão, sai da sua terra, sai da sua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Eu vou te abençoar, eu vou abençoar quem te abençoar, Abraão. Eu vou te amaldiçoar quem eu vou te amaldiçoar. No momento que aquele gigante começou a amaldiçoar o povo de Israel, ele já tinha perdido a batalha ali. Né? Então a gente vai ver o Davi para cima daquele homem, ele chegou a pedir naquele gigante, aquele gigante caiu para frente, e ele pega a espada do gigante e desceu a cabeça do gigante naquele momento. E Israel, quando teve um livramento, acaba de uma criança, de um adolescente. Vocês pensam que adolescente acha que vocês têm isso. Aí nos nossos olhos, assim, a gente pode ver vocês perante o Senhor, vocês são muito grandes, viu? Vocês são guerreiros do Senhor, né? Então o Senhor deu um livramento para Israel através de uma criança. E a gente vai ver que Jonas se une com Davi. A alma de Jonas fica unida com a alma de Davi. A alma de amor de irmão. A gente vai ver na palavra do Senhor que nós se amaram primeiro que Ele é de verdade. E cada batalha que Davi ia, o Senhor dava a vitória para Davi, dava a vitória para Saul para de Davi. Cada batalha que Davi ele ganhava, cada guerra que ia, ele ganhava. Só que Saul começou a ver que estava estranho o negócio, né? E as mulheres começaram a cantar: olha, Saul matou 1000, Davi matou 10.000. Olha, Saul matou 1000, Davi matou 10.000. Quando Saul começou a escutar isso, ele ficou com raiva, começou a ficar com ciúmes. E ali ele começou a planejar matar Davi, né? Certa vez estava ali todo mundo no banquete, ele pega uma lança e ele joga aquela lança no Davi, só que o Davi descreve, aquela lança pega na parede. E aí a gente vai ver o Davi começar a fugir de Saul, né? E aí, quando ele já estava em contato com Jonas ali, aí Jonas fez um esquema, falou assim: eu lembro do banquete do rei. E quando ele perguntar de você, Davi, eu vou falar que você foi fazer um sacrifício. Se eu ver que ele ficar tranquilo, ele esqueceu o negócio. Mas se eu ver que ele ficar furioso, eu sei que meu pai realmente ele quer matar você. E no outro dia eles foram para o banquete. Jonas está sentado ali, aí o Saul fala assim: cadê Davi?
Aí o Jonas fala assim: Davi foi fazer um sacrifício lá na cidade do pai dele. Naquele momento, Saul fica furioso e fala assim: quer dizer que você está contra mim? Se eu morrer, ele vai ser o próximo a morrer, nem você não vai reinar. Né? A palavra vai dizer que ele ficou furioso. Então, Jonas vai no outro dia e encontra com Davi. Os dois se abraçam, os dois choram muito, planteia muito. Né? E Davi pega e foge e vai para outra cidade. Mesmo assim, Saul continua a seguir Davi. Certa vez, aí a gente vai ver todos os homens daquela cidade que estavam desesperançosos, homens endividados, homens desgostosos, começou a seguir Davi, porque todo mundo sabia que Davi era o próximo rei de Israel. Quando Davi viu aqueles homens seguir ele, falou assim: olha, eu não tenho nada para vocês, não tenho nada para oferecer para vocês, aqui dizendo para você, não tem nada para deixar que você vai ser o novo rei de Israel. E cada vez, cada cidade que Davi ia, cada mais homens ia juntando, ia ficando junto com ele. Começou com 200, depois 400, depois 600, aí já começou a formar um exército. Né? Certa vez, aí já o Saul foi atrás de Davi, e ele estava numa caverna dormindo. Aí Davi vai com o seu moço até aquela caverna. Aí aquele moço de Davi falou: olha, o Senhor entregou o rei na sua mão, você pode manter agora, você vai ser o próximo rei. Aí ele pegou e cortou o manto de Saul. Quando ele cortou o manto de Saul, o coração dele ardeu. Aí ele falou: ai de mim, tocar no ungido do Senhor. Por mais que estava escrito, por mais que ele tinha atrás da vontade, eu morrer. Aí a gente deseja um mal próximo, mas a gente colocar na nossa mente: é servo de Deus, é serva de Deus, então toma cuidado. Porque não é só com aquela pessoa que você vai estar mexendo, não. Não é só com aquela pessoa, não, é com Deus mesmo. Verdade. A palavra do Senhor diz assim: irei, mas não pequeis, minha é a vingança. É difícil a gente engolir certas coisas, é difícil a gente passar por certa situação e deixar para lá. Pior é depois você tem que orar para aquela pessoa. Né? Mas foi isso que Davi fez naquele momento. Lá ele tinha muito colocado no ungido do Senhor. Né? Ele pegou a lança do rei e saiu fora da caverna e gritou: amigo, por acaso eu não tinha que estar cuidando do rei? Eu fui até aí, eu peguei a lança do seu rei e você não viu. Né? Quando Saul escutou a voz de Davi falando: você é meu filho Davi. Aí Davi falou assim: por que você está me perseguindo, Saul? Eu sou uma pulga perto de você, eu não sou nada perto de você, o que eu fiz para você? Naquele momento, Saul começa a chorar, se arrepender e volta para a cidade. E ali Davi começou a se engrandecer, começou a ficar forte. Estoura mais uma guerra em Israel de novo. A palavra vai dizer que Jonas e Saul morrem no mesmo dia. Um homem de outra cidade pega a coroa do rei e leva até Davi. E Davi fala assim: você é de qual cidade? Você é de qual povo? Por que você tocou na coisa do ungido do Senhor? Não era para você ter pegado a coroa dele. Naquele momento, Davi fala assim: mata ele. Mandou matar o homem só porque pegou a coroa do rei. Naquele momento, Davi começou a plantear, começou a chorar, começou a lamentar. E ali a gente já vê o Davi começando a tomar posse da cidade, ele começou a fazer alianças com as outras cidades de Israel. E ali ele começou a ser um poderoso rei. A palavra vai dizer que o Davi começou a se engrandecer, começou a ficar muito forte. Em qualquer batalha que ele ia, gente, o Senhor dava vitória para Davi. Davi, a palavra vai dizer que nunca podia ter uma guerra. Né? Aí certa vez estourou mais uma guerra, só que era para Davi parar na batalha, ele ficou em casa no palácio. Né? E a Bíblia é tão maravilhosa, é tão linda da irmã, que nós vamos pegar do dia inteiro, nós vamos pegar do dia inteiro. Davi estava no palácio dele e ele vê uma mulher tomando banho, e ele fica muito afim daquela mulher, e ele vai até o sucesso e fala assim: olha, eu vi aquela mulher em tal lugar, e eu queria saber quem que ela é. E foram saber quem que era Betseba, a mulher a moça do soldado Urias. Né? E o Davi fica vendo aquela mulher, vai pegar uma mulher que não era dele. Né? Fez o que tinha que fazer e cada um ficou no seu canto. Só que o homem escondeu nada do Senhor, não. Né? Aquela mulher ela ficou grávida e ela pediu para falar com o rei. Falou: olha, eu estou grávida, meu esposo está lá na guerra, então o filho é seu. Só que Davi teve uma ideia maravilhosa. Ele mandou chamar o soldado Urias lá da guerra para o palácio. Quando o soldado chegou no palácio, ele também com o soldado, se lembrou do soldado e mandou o soldado para a casa dele. Assim, ele vai para a casa dele, vai estar com a mulher dele e o filho vai ser dele. Amém. Só que o soldado era fiel a Deus, do Deus dos exércitos, e era fiel ao rei também. Ele dormiu na frente do palácio com os empregados do rei, ele não foi para a casa dele. No outro dia, quando falar: olha, Davi, Urias não foi para a casa dele, ele dormiu aqui na frente do palácio junto com os seus servos. Davi chamou mais uma vez Urias, comeu com ele, se alegrou com ele, bebeu com ele, e perguntou: por que você não foi para a sua casa? Por que você não foi ficar com sua mulher? Aí ele falou: olha, rei, os meus irmãos estão na guerra, o exército do Deus, eles estão morrendo na guerra, você acha que é certo ir para a minha casa? Tomar vinho com a minha esposa, fazer amor com a minha esposa enquanto meus irmãos estão na guerra morrendo? Isso não é certo, olha o coração daquele soldado.
Aí ele falou, então tá bom. Escreveu uma carta, dando uma mão dele, falou, então você vai para a guerra lá. Quando chegar, você dá essa carta na mão do capitão Joabe. Chega no lugar e entregou a carta. E estava escrito assim, olha Joabe, quando você for para a batalha amanhã, coloca a Golias na frente da batalha. Quando os inimigos vier, você tira seus homens e deixa eles sozinhos para ele morrer. Joabe, ele era um assassino, então ele fez exatamente o que pediu. No outro dia na batalha, ele colocou Golias na frente da batalha. Quando os inimigos vieram, ele tirou os homens dele, deixou Golias sozinho. E o soldado morreu. Né? Então ele estava ali, foi lá, pegou a serva para ele e ficou tudo certo. Na cabeça dele estava tudo certo. Só que o Senhor não ficou de nada. O Senhor foi o profeta Natan. Falou, Natan, vai falar com o rei Davi lá. Natan chegou e contou uma história para ele. Falou, eu tenho um enigma para falar para você. Ajuda a você fazer esse enigma aqui? Aí ele pode falar, profeta, ao rei de Deus. Olha, Davi, existia um homem muito forte, muito poderoso, muito rico. Ele tinha muito ouro, muita prata, vacas, ovelhas, em abundância. Ele era muito poderoso. Só que esse homem recebeu uma viajante em sua casa. Mas de ele pegar as suas ovelhas e matar, ele foi do seu vizinho mais pobre, pegou a única ovelha que ele tinha, matou e preparou para o seu amigo. O que você acha que esse homem merece, ele ouve? Qual é a sua sentença que você dá para ele? E aí a palavra vai dizer que Davi ficou furioso e falou: esse homem deveria morrer, profeta, e pagar 4 vezes mais a ovelha que ele pegou do seu próximo. Então o Senhor usou o profeta naquele momento e falou assim: esse homem é você, Davi, porque você pegou a mulher que não é sua. E o pior ainda que você fez, você ainda fez a tua morte no soldado Urias. Por que você fez isso, Davi? Você já não tem bastante, outro, se você fizesse mais, era só você ter me pedido, não tinha dado mais. Naquele momento Davi caiu, de joelho no chão, ele começou a orar. Ele falou: eu vou morrer porque eu peguei contra o Senhor. Deus usou ele falou assim: você não vai morrer, Deus te perdoou. Mas o que você fez vai ter consequência. O seu filho que ela está esperando vai morrer. Ele não vai vir. Então o rei, como tirou suas vestes reais, ele começou a orar, começou a jejuar de noite chorando. E a palavra vai nos dizer, irmão, que quando deu 7 dias, aquela criança morreu. Assim como o Senhor falou que aconteceu mais uma vez. Então Davi saiu do chão, ele se banhou, se perfumou, se ungiu, comeu e foi para o rei do rei. O seu servo não entendeu a atitude do rei. E foram perguntar: olha, Senhor, quando o menino estava vivo, você ficou aí chorando, lamentando, jejuando. Agora o menino morreu, você levantou, se banhou, se perfumou, comeu, parece que nada aconteceu. Então ele explicou, falou: olha, quando o menino estava vivo, eu orei para o Senhor. Eu implorei para o Senhor deixar o menino vivo, mas o menino morreu. Eu não tenho mais o que fazer. Eu não posso fazer ele para mim, que vá para ele, né? Eu não posso mais fazer ele para ele. Então, para dizer que as coisas começaram a mudar. O Senhor tinha profetizado uma coisa na vida de Davi, que o que ele fez ia ter consequência. A gente olha os filhos de Davi cresceram, virar homens e mulheres lindas. A fé da vida era linda, usavam roupas coloridas, os homens tudo bem vestidos, tudo bem arrumado, né? Aí já começou, as coisas começaram a dar muito a Davi. A gente vai ver o irmão, o filho de Davi, eu esqueci o nome dele agora, era Samar, Eliabe, esqueci. Hoje esqueci o meu. Tamar a filha, Absalão e tem o Absalão. Absalão e Tamar, dois eram o mesmo irmão e tinha um terceiro irmão. Esse terceiro irmão começou a olhar para a filha de Davi com interesse. Começou a olhar para aquela mulher, eles começaram a desejar a própria irmã. Né? E ele desejou de uma forma tão doente que ele adoeceu. A palavra vai dizer que ele ficou doente, tanto desejo decidir pela própria irmã. Né? Então, um parente dele, um primo dele, foi visitar e falou: por que você está assim? Desse jeito, você não quer comer, você não quer beber, o que está acontecendo? Aí ele falou: porque eu amo Tamar, eu amo minha irmã. De ver aquele primo dele e falou assim: não, isso é errado, você não pode ter esse sentimento da sua irmã. Ele pegou e falou: não, você está desse jeito, você não precisa ficar desse jeito perto dela. Faz o seguinte: manda ela vir preparar uma comida para você. Quando só tiver você ela, você manda o seu servo saber. Aí você pega ela para você. Você é o filho do rei, você pode fazer o que você quiser. E ele deu ouvido para aquele primo dele. Ele mandou chamar Tamar, ela preparou uma comida para ele na inocência. Quando ela menos esperava, ele pegou e foi para cima da menina, abusou da menina. Ele vai dizer assim que ele fez o ato, então ele recusa pela própria menina. E ela expulsou a irmã da casa dele. Né? E ela pega e fala assim: olha, esse segundo ato que você está fazendo agora é pior do que o primeiro. Por que você não me pede para o meu pai? Ele vai deixar você casar com eu me casar com você. E ele expulsa do mesmo jeito. Então ela pega e sai gritando pela cidade o que aconteceu.
Pelo certo, pela palavra do Senhor, ele tinha que ser apedrejado. Só que Davi ficou sabendo do que aconteceu, mas ele não fez nada, ele deixou passar. Só que Absalão guardava aquelas coisas no coração. E passou mais alguns anos para traduzir que Absalão faz um grande banquete e chama todos os filhos do servo Davi. E ali no meio daquela festa que ia dar ordem para o servo dele, falou assim: olha, quando eu não tiver alegre com vinho, você leva ele para aquele canto ali e você mata ele. Vocês não se preocupam, todo mundo vai saber que eu que mandei. Né? Então, aquele servo de Absalão faz exatamente o que ele mandou. Quando o irmão de Tamaré conviu, levaram aquele outro para o canto e matou. Aí todo mundo saiu correndo desesperado. A palavra vai dizer que chegou lá no Davi, que todos os filhos dele morreram de uma vez só. Aí o Senhor falou assim: não, só foi só o seu filho tal que morreu. O resto, Absalão fugiu, mas o resto todo mundo viu. Aí chama de Davi com uma filha violentada, com um filho fugitivo e outro filho assassinado. Né? E a palavra vai dizer que passou uns anos, a Absalão se arrependeu e queria voltar para o reino, queria voltar para a cidade de Davi. Né? E ele começou a persuadir a Joabe para falar com o rei Davi. Aí o Joabe pegou, contratou uma mulher e falou uma história e falou assim: ó, fala para o rei que você tinha 2 filhos, e esses 2 filhos estavam no campo, e eles começaram a brigar, e o mais forte prevaleceu contra o menor, e não tinha ninguém para separar. Aí você pergunta para ele se o que ficou vivo ele não pode receber perdão. Né? Então aquela mulher foi lá e falou com o rei Davi, e falou exatamente essa história. Quando ela terminou de falar essa história, o rei Davi se ligou que vinha de Joabe aquela história. Aí o Joabe se apresentou e falou: foi eu que contratei essa mulher mesmo. Absalão ele quer voltar para o reino, ele quer vir voltar a morar com você. Ele se arrependeu do que ele fez. Então ele manda chamar Absalão para a cidade de Davi. Ele recebe seu filho, abraça seu filho, e depois ele fala assim: agora você vai para sua casa e eu não quero ver você nunca mais. Do que adiantou ele receber seu filho de volta, ele não perdoou? Né? E a palavra vai dizer que Absalão queria ter contato com o pai, só que o Davi não queria mais saber dele. Então ele começou a ter um plano no coração dele também. A palavra vai dizer que ele ficava na porta da cidade, e todas as pessoas que eram simples de coração, quando ia ter alguma coisa com o rei Davi, Absalão parava aquela pessoa e começava a falar: pode falar o que você quer, eu vou te atender. E cada pessoa que ia passando ali, ele ia parando naquela pessoa e abria a conversão. Ele começou a ganhar todas as pessoas simples de coração. Né? E ele teve uma guerra. Ele contratou 50 homens, colocando cavaleiros, e falou assim: eu vou dar ordem para você sair correndo na dentro da cidade, gritando: Absalão reina, Absalão reina. E aqueles homens entraram na cidade com o cavalo e cavaleiros e começou a gritar: Absalão reina, Absalão reina. Quando Davi fica sabendo disso, ele pega as esposas dos filhos e sai do castelo. E fala: é melhor eu sair antes que ele mate todo mundo que está aqui. Aí chegou o próprio filho de Davi e não contra o próprio pai. E a palavra vai dizer que Davi sai da cidade ali, cidade de Davi, e ele está atravessando o rio para ir para outro campo. E sai um homem de uma casa e começa a amaldiçoar Davi, começa a xingar Davi. Aí o soldado de Davi pega e fala: eu vou matar ele agora. Aí o rei fala assim: não, deixa ele me amaldiçoar, quem sabe é Deus que está usando ele para amaldiçoar. Né? E o Davi continua fugindo, Absalão vai para a cidade de Davi. Tinha um que era parente do soldado Urias. Aí era um conselheiro de Davi, só que ele tinha mágoa do Davi também. E a palavra vai dizer que aquele conselheiro começou a aconselhar Absalão também. Falou: faz o seguinte, você pega todas as concubinas do seu pai na frente de todo mundo vai saber que você é o novo rei de Israel. E Absalão dá ouvido para aquele homem e pega todas as concubinas do próprio pai na frente de todo mundo. Né? Aí tinha um outro também que era conselheiro, só que era amigo de Davi, ficou na cidade de Davi. E aí então aquele homem falou assim: olha, me dá alguns soldados, só queria atrás do rei, eu vou matar somente o rei e vou trazer um pouco de volta. E ele pegou o outro conselheiro também. E o outro falou assim: olha, Absalão, deixa seu pai fugir, porque você sabe que seu pai é homem de guerra, seu pai nunca perdeu uma guerra. E todos os valentes da cidade estavam com seu pai. A palavra vai dizer que tinha um valente ali, irmão, que matou mais de 600 homens numa guerra. Teve algum valente ali que matou leão também. Teve um valente ali que se colocou na frente de um campo de lentilha e matou os próprios inimigos sozinho. Né? Então, aquele conselho falou: olha, seu pai fez tudo errado, mas Deus é com ele, e os valentes estão todos lá com ele. Então, Absalão dá um ouvido para aquele segundo, né? E o primeiro pega para sua casa, arruma sua casa e se importa. Ali está que Deus estava com Davi. No outro dia, Absalão prepara seus homens. E Davi e Joabe também preparam os homens de Davi. A palavra vai dizer que Absalão vai contra o próprio pai. Só que a palavra vai dizer também que até a própria natureza começou a guerrear a favor de Davi. Joabe estava com pouco guerreiro, e mesmo assim prevaleceu contra o exército de Absalão. A gente vai ver o próprio plano do lado daqueles homens.
né? Só que antes de ir para a batalha, Davi falou assim: olha, você não vai nada para Absalão, você não foi o menino, traz ele com vida para mim. A palavra vai dizer que ele estava fugindo, ele tinha um cabelo grande, longo, o cavalo dele pulou e ele ficou preso, né, pelo cabelo numa árvore. A palavra vai dizer que chove quando vê aquele menino lá preso, ele mata aquele menino e volta. Fala, a gente destruiu todos os inimigos do rei. Só que Davi começa a chorar, começa a plantear por causa do filho dele. E jovem fica furioso, Davi fala assim: olha, o seu sangue está todo mundo aqui, todo mundo está te defendendo. O seu filho tomou o seu palácio, você está chorando pelo seu filho, você está chorando pelo seu povo está com você agora. Então Davi se levanta e começa a ter um pouco, começa a festejar, mesmo com o coração doendo, né? E ele volta para a cidade de Davi e a gente vai ver Davi envelhecendo, e a gente vai ver ele colocou Salomão como novo rei de Israel. A gente vê também a história linda de Salomão como foi. Eu não vou falar para não puxar mais a mim. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Vamos orar agora, né, para fechar. Amém? Pai, em nome de Jesus, a gente agradecemos por este momento, Senhor. Obrigado por essa rica oportunidade, Deus. Em nome de Jesus, que cada vez mais a gente possa melhorar na sua presença, Pai. Venha, Senhor, usar a gente poderosamente, que a gente venha voltar para casa com paz, com alegria, Senhor. Que essa palavra venha falar fortemente no nosso coração.